Bora, galera. Vamos para a nossa primeira aula. Bom, a gente vai falar aqui de genoma, e aí, dentro de genoma, a gente vai falar de DNA, genes e cromossomos. Essa é a parte introdutória da genética. É preciso saber esses conceitos. Esses conceitos são muito importantes porque eles vão acompanhar a compreensão das diversas disciplinas que vocês terão daqui para frente, até o final do curso e também durante a vida profissional. Nós, profissionais de saúde, temos que estar por dentro do que significa o genoma, qual o papel do genoma, quais fatores podem influenciar a expressão gênica. E nessa etapa inicial do aprendizado, que a gente tem essa disciplina, a gente tem que incorporar no nosso vocabulário essas palavras e saber conversar a respeito disso. Sei que muitos de nós podemos não ter contato com esses termos, né, no dia a dia, mas essa disciplina serve para isso, inicialmente, e a compreensão também do material, texto que está disponível para vocês, também é essencial para que a gente vá se acostumando com esses termos nas nossas conversas, nas nossas aulas e nas futuras disciplinas que formos fazer juntos, tá? Primeiro, eu queria mostrar para vocês aqui o mapa da genética, de um livro que eu vou deixar disponível para vocês em PDF, o Griffiths, Introdução à Genética. A princípio, você vê aí vários quadros, né? Mas vamos reparar nesse quadrinho que está aqui, ó, o genoma, DNA, genes e cromossomos. A gente vai falar disso hoje. Conforme a gente avança na disciplina, a gente vai falar de replicação de DNA, meiose e mitose em eucariotos e alguma coisa sobre a herança genética, a primeira lei de Mendel. Posteriormente, e ao longo da disciplina, a gente vai falar de genes, cromossomos, como que eles se comportam, até a gente chegar, de fato, na compreensão desse eixo relacionado à genética. E esse eixo aqui, relacionado à genética, é o mais básico de todos. Vocês veem que há diversas ramificações, por exemplo, herança do gene de organelas. Lá na bioquímica, por exemplo, dá para discutir a questão da mitocôndria. O que são as organelas? As organelas são os pequenos órgãos da célula, né? As mitocôndrias, por exemplo, elas possuem um DNA próprio. Então é algo que a gente vai discutir mais à frente. Herança de mais de um gene, recombinação, segregação independente. Isso aí é um conhecimento mais aprofundado da genética, né? A gente vai falar também de crossing over, que é o mecanismo que explica a mistura de genes que acontece com os genes que são herdados do nosso pai e da nossa mãe. Veja que aqui nessa parte em verde são temas bem mais avançados, bem mais complexos: evolução, mutações em genes únicos, transposons, epigenética. É algo muito interessante de se ter em mente. Por mais que seja um tema complexo desses, a gente consegue ver exemplos de epigenética no dia a dia. Então, aqui a gente começa a dar os primeiros passos, né, para fazer a compreensão desses temas que vêm posteriormente. Então, a gente começa aqui, ó, o genoma, DNA, genes e cromossomos. É esperado que você já tenha um conhecimento a respeito disso lá do seu ensino médio, mas a gente vai revisar isso nessa disciplina, porque vocês vão poder estudar o livro-texto, e nas disciplinas sequentes a gente vai voltar nesses temas também. Mas tenha em mente que
Quanto melhor você se prepara desde já, melhor será o seu desempenho futuramente, melhor sua compreensão, você será um melhor profissional por conta disso, ok? Então eu queria estabelecer esse compromisso com vocês. Vocês têm que ter o hábito de estudar, desenvolver esse hábito. Mas, sem mais delongas, vamos lá. Então, nessa primeira parte do material, ele vai falar de genoma, vai falar de DNA, expressão gênica, genes e transcrição. Na foto aí, eu coloquei para vocês, pessoal, uma célula. Essa também é a foto que está lá disponível no nosso material, né? Então, a célula, o núcleo da célula, e dentro desse núcleo, os cromossomos. Repare que o cromossomo está aí como um X, né? Essas duas perninhas aí de cada lado, duas para cima, duas para baixo. E veja que desse cromossomo está saindo uma fitinha, e essa fitinha a gente chama de DNA. Então perceba que a gente veio descendo a figura, né? Se a gente for subindo a figura agora, é o DNA, que é essa fitinha. Agora a gente já introduz o conceito de dupla hélice. É uma fita dupla que se dispõe num formato de hélice, helicoidal. E aí ela vai virar esse X que vocês veem na tela, que é o cromossomo. Então daqui você já tem que ter em mente que se a gente pegar essa fita e puxar, você desenrola esse cromossomo. O contrário também é verdadeiro, né? Se a gente pegar a fita de DNA e enrolar, ela é enrolada nesse cromossomo. Nós temos 46 cromossomos. São 22 pares, mais o cromossomo X e o Y, no caso do homem, e 2 cromossomos X, no caso das mulheres, tá? Cada cromossomo desse é uma fita enrolada de DNA. E se a gente pegasse todos os cromossomos, desenrolasse todos eles, isso geraria uma fita com um tamanho aproximado aí de 1,80 m. Então, pegando cada cromossomo, esticando cada cromossomo e transformando cada cromossomo numa fita de DNA, conectando todos esses 46 cromossomos, ao final nós teríamos um tamanho total de uma fita de DNA, da fita de DNA que está dentro do núcleo de cada célula, de 1,80 m. Então percebam a grande complexidade que é o nosso genoma, né? Essa fita de 1,80 m, pensa bem, pessoal, 1,80 m de fita dentro do núcleo de uma célula. Quando a célula se divide, eu tenho que duplicar esse material genético. Imagina, você tem um machucado aí, suas células da pele agora vão ter que se dividir vão ter que se multiplicar, né? E se multiplicando por mitose, elas se dividem para cicatrizar o machucado. E imagina se essa fita de 1,80 m estiver desenrolada lá dentro do núcleo da célula. Não ia dar um trabalhão para duplicar essa fita e depois duplicar os núcleos e aí a célula se dividir em duas células iguais? Então isso que vocês veem nessa figura, que é o gene aqui embaixo se transformando no cromossomo, é uma forma de reduzir a complexidade do processo de divisão celular. É uma forma de armazenamento, entre aspas, desse DNA, para que ele não fique solto, livre, dentro da célula. E essa condensação do DNA em cromossomos, nos 46 cromossomos que nós temos, só acontece no momento da divisão celular. Então, no restante do tempo,
essa fita de DNA está lá desenovelada. Só que se eu for duplicar essa fita do jeito que ela está no dia a dia da célula, dá um trabalho danado. Então, esse DNA é condensado em cromossomos para que depois ele se divida. Imagina eu pegar duas bolas de emaranhados de um barbante, por exemplo, que nessa aqui, ó. Imagina que esse barbante aqui são duas moléculas de DNA, né? Ela acabou de se duplicar dentro da célula. Se eu for puxar, vai embolar demais. Então, o DNA duplicado é condensado nos cromossomos para que os cromossomos se separem e daí então a célula se divida. Tá ok? Mais especificamente, a gente vai tratar desse processo posteriormente. Mas o que eu quero nessa figura aqui é que você retome ou adquira essa compreensão de que a fita de DNA é condensada nos cromossomos. As fitas de DNA são condensadas em cromossomos para que a multiplicação celular aconteça. No dia a dia da sua célula, o DNA não vai ser condensado em cromossomo. Por quê? Porque esse DNA tem que estar disponível para a síntese proteica. É por isso que vocês veem aqui, ó, numa das seções desse DNA, a palavra gene. O que é um gene, meus amigos? É uma região do DNA que está disponível para a transcrição. Como vocês podem ver aí ao lado, ó, DNA, expressão gênica, gênese e transcrição. O que é então, professor, a transcrição de um gene? É quando esse gene vai se transformar numa proteína. Pensa bem, aí no teu rosto. No teu rosto tem bastante colágeno. As pessoas ficam lutando, né, para aumentar a quantidade de colágeno que tem e tal, porque isso mantém a juventude, etc. O colágeno é uma proteína. E essa proteína, a receita para fabricar essa proteína está dentro do DNA. Então, é uma região do DNA, que nem vocês veem aí, ó, é um gene que é transcrito numa proteína. A etapa de transcrição do gene, isso vai ser observado posteriormente. Só que vocês já têm que saber como isso existe, que isso existe, né, desde agora, o mais rápido possível. A gente precisa de vocês, meus alunos maravilhosos. Então vamos lá. Entenda essa figura, saiba explicar essa figura, tá? Próximo assunto aqui, ó. O que é uma célula somática, né? Ali eu mostrei para vocês uma célula na figura anterior. São células que compõem um organismo multicelular. Então elas têm 23 pares de cromossomos no total. Também podemos dizer que tem 22 pares mais 2 cromossomos X ou o cromossomo X e o cromossomo Y. Quem tem os 22 pares de cromossomos mais os 2 cromossomos X são as mulheres. E aqueles que têm 22 pares de cromossomos mais um cromossomo X e um cromossomo Y são os homens, tá? Então nós temos um total aí de 46 cromossomos. E por que eu estou fazendo essa divisão de célula somática e gameta? Que vocês vão encontrar essas referências lá no material. Então já queria deixar bem claro para vocês que quando vocês estiverem lendo, né, vocês vão precisar dessa diferenciação. Então a célula somática é uma célula que compõe um indivíduo multicelular. E ela tem esses 46 cromossomos. E por que eu tenho que dividir célula somática e gameta? Porque o gameta, por sua vez, ele é uma célula reprodutiva. Pensa bem, pessoal. Se a gente tem 46 cromossomos, 23 vieram do nosso pai e 23 vieram da nossa mãe. Então, o óvulo e o espermatozoide têm que ter 23 cromossomos cada um. Quando eu não tenho esse número de cromossomos,
pode acontecer problemas, né? Se você tiver um cromossomo a mais, ou um cromossomo a menos, ou 2 cromossomos a mais, durante a leitura do material, vocês vão verificar esse tipo de ocorrência e como que ele se desdobra, né, na saúde do indivíduo, tá? Então, a gente já começa fazendo essa distinção aí entre célula somática e gameta. Então, quando um espermatozoide e um óvulo se fundem, eles combinam seu material genético. Então, eu tenho que ter 23 cromossomos no óvulo, 23 no espermatozoide. Quando eles se fundem, ocorre a combinação. Aquele indivíduo vai ter 46 cromossomos. Isso significa que cada pai contribui com um homólogo para o par de cromossomos nas células de seus filhos. E aqui eu coloquei a foto do nosso amigo vira-lata caramelo. Tem bastante na UBM, vocês conhecem bem, né? Tenho certeza que vocês têm na cidade de vocês. E vocês hão de convir comigo que o vira-lata caramelo é um ser surpreendente. Ele come lixo, ele come arroz com feijão, ele come angu, ele come macarrão e ele não passa mal. Ele fica até mais forte, mais bonito, bem nutrido, comendo a comida que você come, né? Mas vai dar a comida que você come para um Lulu da Pomerânia. Ele vai passar mal, não vai? Vocês, com certeza, já têm essa noção, né? Do que é, quais são as diferenças genéticas que existem entre as espécies. E você vê, mesmo dentro de uma mesma espécie, que é o caso aí do vira-lata caramelo e do Lulu da Pomerânia, você tem interações diferentes com o meio. Então, qual que é a diferença genética entre o Lulu da Pomerânia e o vira-lata caramelo? A gente sabe que para manter a raça de um animal desses, os cruzamentos, né, acabam sendo entre indivíduos que são próximos ou relativamente próximos. Então, se você tem um Lulu da Pomerânia, por exemplo, vocês sabem que é muito difícil encontrar um macho que veio de uma origem diferente, que vai trazer genes novos para a prole, né, para os filhotes. Então, como é difícil encontrar outros Lulus da Pomerânia perto, eles são muito escassos, os genes deles acabam conservando certas fragilidades. O vira-lata caramelo, ao contrário, ele está aí na rua, ele é um animal selvagem. Ele se reproduz de acordo com a pressão que o ambiente induz na sua população, né? E aí isso acaba fazendo com que aqueles que estão mais adaptados sobrevivam. E sobrevivendo melhor, se tornando mais fortes, eles passam suas características mais fortes para os seus descendentes. Então, o estudo dessa disciplina, tá? Ele tem que levar em consideração esse conhecimento aí que você já tem em relação ao vira-lata caramelo e o Lulu da Pomerânia, né? O vira-lata caramelo não é muito melhor adaptado? Agora no inverno está fazendo um frio danado. Tem um pessoal que põe até uma roupinha no cachorro, mas se não puser, o vira-lata caramelo fica de boa, tranquilo. Agora o Lulu da Pomerânia não. O Chihuahua, o Bull Terrier, esses cachorros, como eles são raças, eles têm uma menor variabilidade genética. Senão eles vão se perder. Vão se tornar todos no futuro vira-latas caramelo, né? Então, pessoal, vamos dar uma lida de novo aí depois desse exemplo. Ó. Quando o espermatozoide e um óvulo se fundem, eles combinam seu material genético para formar um conjunto completo e diploide de cromossomos. Então, nesses 23 pares que nós temos, pessoal, um é o do pai e o outro é o da mãe. Sempre.
tem que ser assim, não tem como ser diferente, tá? E cada par desses cromossomos que você ganhou, um do seu pai e um da sua mãe, a gente chama de cromossomos homólogos. É outra palavra que a gente tem que incluir no nosso vocabulário, tá? Então, os XX lá e o XY, que definem o sexo, são cromossomos homólogos. Aí a gente tem o primeiro par, o segundo par, o terceiro par, e assim sucessivamente. Tá? Existem problemas genéticos que estão relacionados com esses cromossomos especificamente, síndrome de Down, cromossomo 21. Isso vocês vão ter acesso, né, no material escrito aí. Então, ó, cada pai contribui com um homólogo para o par de cromossomos nas células de seu filho. É justamente esse par de homólogos, que veio um do pai e da nossa mãe, que define as nossas características genéticas, tá? Então, o que é DNA? DNA é informação, cara. Por quê? Porque é daquela fitinha que eu mostrei para vocês lá na primeira figura que ocorre a transcrição dos genes. Então, dentro desse DNA, tem uma sequência de nucleotídeos que define uma sequência de aminoácidos para as nossas proteínas. E aí isso define, por exemplo, a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos. Isso define a sua estatura, a produção de hormônios, né? Todos esses fatores, né, o formato do seu rosto, a quantidade de músculo e tal, isso tudo está lá no seu DNA. Né? A palavra informação significa literalmente o que é necessário para dar forma. Então, o DNA é o que dá forma a um ser vivo. O que constitui a informação biológica. É por isso que ela é conservada do jeito que a gente comentou anteriormente, né? 23 do pai, 23 cromossomos da mãe, e essa informação se conserva nos seus 46 cromossomos. É impossível você ter viabilidade no indivíduo, por exemplo, que vai pegar 20 cromossomos do pai, 10 da mãe. É impossível. Tem que ser desse jeito. Tem que ser os 46 para dar tudo certo, entendeu? Se você tiver alterações em um único cromossomo, isso já pode trazer problemas. Se você tiver 5 cromossomos faltando, aí isso aí já é uma situação incompatível com a vida. Tá? Desde o início do século XX, os cientistas argumentavam que, tanto em animais como em vegetais, a informação está obrigatoriamente nos cromossomos. Corpúsculo em forma de verme e densamente corados, encontrados nos núcleos das células. Beleza, isso é uma coisa. Só que no dia a dia, quando a célula não está passando por um processo de divisão celular, não existem cromossomos no núcleo da célula, tá? Esse DNA está desenovelado. O DNA só é condensado nos cromossomos quando a célula vai se dividir. Seja uma divisão de célula somática, que a gente chama de mitose, ou uma divisão para a formação de gametas, que são os espermatozoides e os óvulos, tá? A gente vai ver essa divisão posteriormente. Mas enquanto isso, vem comigo aqui, ó. Os cromossomos foram considerados prováveis portadores da informação por serem transmitidos intactos de uma geração à seguinte, mediante divisões nucleares precisamente orquestradas, denominadas meiose e mitose. Beleza? Então é isso, pessoal. O que confunde muito o aluno que está começando a estudar genética são algumas dúvidas no seguinte sentido. Poxa, eu vejo uma figura que tem cromossomo dentro da célula,
vejo uma figura da célula que não tem cromossomo, uai, o que é esse cromossomo então? Né? Isso aí realmente traz dúvidas, né? E eu vou sanar essas dúvidas iniciais com vocês aí, porque essas foram as dúvidas que eu tive também quando eu comecei a estudar genética, né? Então vamos lá, o organismo humano. Cada célula de um organismo tem um complemento de DNA. Temos ali então as células. O corpo humano é feito de trilhões de células. Cada núcleo celular contém um complemento idêntico de cromossomos em duas cópias. Cada cópia é um genoma. Então, por que a gente está falando em dupla, né? Porque essa dupla, essas duas cópias aí, entre aspas, né, são os cromossomos homólogos, um do seu pai e outro da sua mãe. Tem ali, ó, em formato de verme, né? Lembra que nos livros texto está escrito assim? Olha ali em amarelo, vê se não parecem dois vermes, tá? É uma dupla, é uma cópia, entre aspas. Eles não são exatamente parecidos, mas eles são homólogos. E aí, nessa outra figura aqui, ó, a gente já mostra pedaços do cromossomo que são referentes a fita de DNA que está enovelada ali, que está condensada nessa região, que a gente chama de genes. Então, a gente veio da esquerda para a direita. Vamos da direita para a esquerda agora. Ó. O DNA, que é uma dupla hélice, ele é condensado nesses cromossomos no momento da divisão celular. Então, o DNA é duplicado, condensado em cromossomos, e aí depois ocorre a divisão celular. Eu vou ter esse cromossomo desse jeito aqui, lá no interior da minha célula? Vou. Ele vai sendo desenovelado, vai se transformando na fita de DNA, para que esse DNA seja transcrito, para que ocorra a transcrição desse DNA. A transcrição é a transformação do DNA em informação. É a leitura do livro DNA. Que nem eu posso pegar um livro aqui e ler para vocês agora, eu vou transformar a informação em algo que seja útil. O DNA é transcrito em proteínas. E essas proteínas é que dão sentido, né, ao DNA, porque elas vão fazer as transformações bioquímicas necessárias, vão fazer a síntese de hormônios, vão fazer com que você absorva energia nas suas células, etc. Né? Todos os processos de uma célula dependem disso. Continuando aqui no DNA, ó, o DNA, embalado nos cromossomos, é revestido por proteínas estonas e por proteínas não estônicas. Essas proteínas desempenham um papel importante na regulação da expressão gênica. Então, eu trouxe um vídeo para vocês aqui, para que a gente possa perceber como que é esse empacotamento do DNA. Como que esses 1,80 m, divididos aí entre os 46 cromossomos, ficam cabendo dentro da célula, tá? Então, vamos acompanhar o vídeo aqui comigo aqui. Essa aí, ó, é a fita de DNA. É a fita que, se a gente puxar, dá quase 2 metros. Só que essa fita, para ficar lá dentro do núcleo da célula, ela precisa ser condensada. E aí é onde entram essas proteínas aqui. Vocês estão percebendo que essas proteínas estão enovelando o DNA? E quando essa proteína enrola, a gente chama isso de nucleossoma. Agora, os nucleossomas estão se juntando sobre si mesmos. Ó. E é toda aquela fita de DNA enrolada ali. A gente chama isso de cromatina. Agora, olha a cromatina se dobrando sobre si mesma. Novamente, né? Para se organizar dentro da célula. Então, aquela cromatina já estava dobrada, se dobrou sobre si mesma uma vez, se dobrou de novo,
E aí nós temos os cromossomos. Então percebam que os cromossomos estão igual um xizinho, né? Dentro da célula. As duas perninhas, né? Cada uma para um lado. E agora o que vai acontecer nessa célula? Esses cromossomos estão sendo arrastados para as extremidades. Começou a arrastar para cá e para cá. Então o DNA estava duplicado, e os cromossomos foram partidos ao meio, né? Aquele X lá, que é o cromossomo do DNA duplicado, os cromossomos estão duplicados, eles são enviados cada um para uma extremidade da célula. Isso é o que a gente chama de mitose. É quando uma célula somática se multiplica. Uma célula vira duas. Isso aqui acontece na sua pele, quando você se machuca, num órgão que se regenera, etc. Então, esse é o motivo do DNA caber dentro do núcleo, tá? Ele está altamente empacotado, condensado. E aí, como é que ocorre a transcrição desse DNA, então? Regiões desse DNA são desenoveladas para que aconteça a transcrição. Tem mais vídeo. O que é importante lembrar aqui? Os cromossomos são vistos apenas quando a célula inicia o processo de divisão celular. Seja na mitose, que é o que a gente viu aí agora, seja na meiose, que a gente vai ver posteriormente. No dia a dia da nossa célula, você não consegue ver o cromossomo, porque esse DNA está todo desenovelado. Está acontecendo síntese proteica por conta da transcrição do DNA. Então, essa transcrição do DNA em RNA mensageiro que está ocorrendo no núcleo da célula impede que ele se mantenha no formato de cromossomo. Se ele tiver condensado desse jeito aí que vocês viram, né? Condensado dessa forma, como que vai acontecer o processo de transcrição do DNA? É impossível. Então, você não vai ver o cromossomo no dia a dia da célula, simplesmente quando a célula vai passar por um processo de divisão celular. Aí, os cromossomos são encontrados. Tá? E também é importante lembrar que não são esses quase 2 metros de DNA totalmente transcritos, não, meus amigos. Regiões desse DNA é que são transcritas apenas, né? Boa parte, né, uma grande parte aí do nosso código genético, né, desses 1,80 m de fita, nunca é transcrito em proteínas, nunca se torna nada. Mas eles têm outros papéis reguladores, etc. A falta dessas regiões do DNA também traz problemas para a saúde, tá? Então tá aí um vídeo para vocês, né? Eu vou disponibilizar essa aula posteriormente para que vocês possam assistir. Essa é uma excelente forma, né, de você ver como é que funciona de fato o que você está lendo ali no livro para entender. E o que eu quero de vocês, né? Saibam explicar esses vídeos. Faz que nem eu estou fazendo aqui, depois que você acabar de ler o material. Tenta explicar o que está acontecendo nesse vídeo, tá? Mas com palavras e escrevendo, de preferência, beleza? Continuando. Então, como eu frisei para vocês aí, ó, os cromossomos são importantes no processo de divisão celular. No dia a dia da célula, não tem como ter cromossomo, porque o DNA precisa ter uma liberdade espacial lá no núcleo para que ele seja transcrito em RNA mensageiro. Então, sempre que você ver
você vir os cromossomos aí, ó, é porque essa célula está em divisão celular. Se for uma célula somática, mitose. Se for as células que originam os gametas, meiose. Se os cromossomos não se replicarem, não é possível a formação de novas células. Então, o que acontece? Teu DNA, quando a tua célula vai se dividir, o DNA precisa fazer uma réplica. Ele precisa se duplicar. Um se transforma em dois. E aí, lá naquela figura, eu mostrei para vocês, né, que cada cromossomo é uma sequência de DNA. Beleza. Quando essa sequência de DNA se duplica e se condensa em cromossomo, você tem aquele X que está lá na figura. Pare, pense, repense, entenda, volte, releia, escute novamente. Por quê? Se você compreender isso aqui, vai ficar mais fácil de assimilar o conteúdo do material. Porque essa é uma dúvida que muitos alunos têm. Tá? Então, de fato, como que está dentro da célula, professor? Estão vários pedaços de DNA lá desenovelados dentro da célula, agora, nesse momento. Aí, de repente, poxa, a célula vai se dividir. Ah, beleza. Então, essas fitas de DNA se duplicam, condensam-se em cromossomos, e aí vai acontecer o processo de divisão celular. Tá? Se eu fosse condensar o DNA de uma célula, né? Condensar o DNA de uma célula sem que a célula duplique o material genético dela, sem que seja feita uma réplica do material genético dela, eu não vou ter aquele X que você viu na figura. Vai ser simplesmente um verme daquele que estava em amarelo na figura anterior. Mas isso não vai acontecer. Mas, muito embora, né, existam figuras, né, que demonstram isso aí. Eu vou entrar nisso novamente posteriormente, tá? Mas, por enquanto aqui, ó, se o DNA não se duplica, não produz uma réplica de si mesmo, e depois ele se empacota lá naquele cromossomo, o indivíduo não tem como crescer, porque a célula não vai se dividir. Tá? E aí existem dois tipos de divisão celular, a mitose e a meiose. A mitose, que é o que vocês já viram aí no vídeo, é o tipo mais comum de divisão celular, pois cria células do corpo, enquanto as células passam por meiose apenas para a geração de células germinativas, óvulos e espermatozoides. Então, é possível dizer, por exemplo, que no seu corpo acontece muito mais mitose do que meiose. Porque olha o tanto de célula que tem no seu corpo. Só vai acontecer meiose nas células germinativas, nas células que dão origem aos espermatozoides e aos óvulos. Agora, no resto do seu corpo inteiro, está acontecendo mitose o tempo todo. As células de algum tecido se dividem continuamente. Por exemplo, da pele. Elas estão sempre se dividindo. Por mais que você não se machuque nem nada, se você não tomar banho, por exemplo, durante um dia, você percebe que você vai descamar. Né? Toda hora que a gente toma um banho, e eu sugiro fortemente que vocês tomem banho pelo menos 2 vezes por dia, né? Você está lavando aquela pele morta, aquelas células mortas ali. E as células lá de baixo, da epiderme, vão se dividindo continuamente para manter aí a integridade desse órgão, né, que é a pele. Outros tecidos, não tem essa mesma característica de divisão contínua, né? Fígado, coração, rins.
As células do fígado, coração e rins se dividem, fazem mitose, só que não é de forma contínua. Essa mitose ocorre quando eu tenho células velhas, né, que vão morrendo, então eu preciso substituir essas células, e aí a mitose é para substituir as células mortas por, né, por processos normais, né, morte natural da célula, ou por problemas também devido no rim, por exemplo, ao abuso do álcool, né? Então, o cachaceiro, por exemplo, ele tem uma alta taxa de divisão celular por mitose no fígado. E a gente tem células também, meus amigos, que nunca se dividem. Um grande e excelente exemplo são os neurônios. Você nasce com uma quantidade de neurônios. Ao longo do tempo, a quantidade de neurônios que você tem só diminui. Ah, professor, mas se é assim, então, todo bebê tinha que ser extremamente inteligente, né? Que ele nasce com muitos neurônios, tem mais neurônios do que eu tenho hoje. O problema é que, por mais que no cérebro de um bebê existam muitos mais neurônios do que os que você tem agora, eles não estão conectados pelas sinapses. Leva tempo para fazer com que esses neurônios se conectem. E aí o tico e teco não funciona direito, né? Então, para o tico e teco funcionarem, eles precisam estar conectados. O bebê tem essas células separadas umas das outras. Conforme ele vai crescendo, as conexões vão acontecendo, aí ele aprende a engatinhar, aprende a ficar em pé, aprende a andar, aprende a falar, né? É por isso que leva tempo para a criança conseguir aprender essas coisas, né? Beleza? Vamos em frente aqui, ó. Um outro conceito que é discutido dentro da disciplina, né? A gente falou de réplica do DNA. E aí no livro tem demonstra, né, como que ocorre essa réplica do DNA. Mas nada melhor do que mostrar para vocês, antes que vocês leiam, né, e achem muito complexo, mostrar para vocês como que isso acontece During DNA normalmente. replication, Olha isso aí. Me explica isso aí. Essa é a duplicação do DNA, pessoal. Vou interromper aqui só um minutinho. Ó. Isso que está chegando aqui é a fita de DNA da célula. Então, cada um dos 46 cromossomos é uma fita dessa de DNA. E aí veja que ela está entrando aqui, nesse complexo proteico, e estão saindo duas no final das contas, ó. Uma lá para cima, outra lá para baixo. Então observem a complexidade, a beleza, a maravilha que é a vida. Olha como é que o DNA está sendo duplicado no interior dos núcleos da tua célula agora. Dá para perceber já de começo que uma das fitas é sintetizada de forma contínua, né? E a outra precisa de um procedimento ali que sintetiza ela de forma descontínua. Então, a que está indo lá para baixo, ó, ela está sendo sintetizada de forma contínua. A que está vindo aqui para cima, poxa, primeiro, ó, faz um pedaço, depois o outro pedaço, depois ela volta. Vamos lá, ó. Ó. A de baixo vai que é uma maravilha, com gosto de gás, ó, virando uma cópia do DNA. E a de cima? A de cima, ó, sintetiza um pouco desse DNA, sintetiza um pouco, conecta com o que já estava pronto lá, abre. Opa, foi embora. Aí começa a sintetizar aqui de novo. Por que será que isso acontece, né, cara?
Olha que particularidade da duplicação do DNA. Esse filamento que a gente vê aqui em cima, né, a gente chama de filamento lagging, porque sempre fica faltando um pedaço para completar. E aí eu tenho que conectar esses dois pedaços posteriormente, né? Então aqui embaixo está a figura que você vai ver no livro. Quando você estiver lendo, né, para entender isso aqui, você vai pensar assim, pô, mas de onde que veio isso? Veio disso aí que está sendo mostrado aí no vídeo para vocês. Né? Então sintetiza, volta. Por quê? Porque existe um sentido nessas fitas e a síntese do DNA só ocorre de forma contínua no sentido 5 linha, 3 linha. Então aquela fita que vocês estão vendo ali embaixo, ó, no sentido 5 linha, 3 linha, ela está sendo sintetizada de forma contínua. Por quê? Porque olha aqui na figura, ó. Tá vendo essa seta em amarelo? É assim que os nucleotídeos vão sendo adicionados na fita de DNA. Então, nesse sentido de linha aqui, ó, 5 linha, 3 linha, de linha azul que eu estou falando agora, que é o DNA por si só, ele é sintetizado de forma contínua. Agora, na fita, que é 3 linhas, 5 linhas, a adição desses nucleotídeos vai ocorrer de forma antiparalela. Então eu tenho que adicionar fragmento por fragmento. Que se a adição dos fragmentos no sentido 5 linha, 3 linha é da direita para a esquerda, aqui vai ser da esquerda para a direita, tá vendo? Então tem que sintetizar um pedaço, depois adicionar a fita complementar aqui, os nucleotídeos complementares. Tá? Vamos de novo para vocês aqui. Aquela primeira figura que eu mostrei para vocês na aula, né, tinha a dupla hélice, que é o DNA. É essa dupla hélice que está chegando aqui, ó, nesse complexo proteico. E aí vocês perceberam, ó, que essa dupla hélice ela é aberta? Vem uma hélice cá para baixo, vem uma fita cá para baixo e outra fita está vindo para cá, ó. Então uma dupla fita do DNA num formato helicoidal, ok? Para que eu duplique esse DNA, portanto, eu preciso separar essas duas fitas. Quando eu separo essas duas fitas, é só eu fazer uma nova fita complementar. E aí eu vou ter o DNA duplicado. Concordam comigo? Então aqui, para facilitar o compreendimento aqui, ó, tem a figura do nosso livro. Aqui a gente tem a dupla fita, né? E ela está sendo separada. Foi atribuído, né, um sentido para essa fita. 5 linha, 3 linha. Se uma das fitas é 5 linha, 3 linha, a outra é complementar a ela, então o sentido dela será 3 linha, 5 linha. Elas são complementares. Beleza. Aqui não tem metáfora que te ajude, não tem como demonstrar isso de outro jeito. Isso aqui deu um trabalho danado para descobrir, pessoal. Você só precisa ler e entender, tá? Imagina o pessoal que descobriu isso aqui. Eles sim tiveram trabalho. A gente só precisa entender, porque é assim, tá? Então essas fitas são complementares. A uma foi atribuído o sentido 5 linha, 3 linha, e a outra foi atribuído o sentido 3 linha, 5 linha, justamente porque elas são complementares. Beleza? Então como é que eu faço uma réplica desse DNA? Eu separo as duas fitas e depois eu preencho. Porque um lado da fita complementa o outro. Então, essa seta em amarelo, né, que está complementando a seta em azul da fita 3 linha, 5 linha, essa seta em amarelo aqui, esse trecho de DNA,
vai ser exatamente igual a esse trecho de DNA azul que está do lado de cá. Porque, a princípio, como essas duas fitas estavam conectadas, elas são complementares umas às outras. E aí, quando eu separo essas duas fitas e monto a fita complementar que está aparecendo aqui, ó, vamos ver na figura número 4 aqui. Ó. Essa fita aqui é exatamente igual a essa que está aqui em azul. Ó. Por quê? Essa em azul não estava conectada com essa? Estava, professor. Elas não são complementares? Sim. Então, quando eu faço o complemento dessa fita de cima, que está no sentido 3 linhas, 5 linhas, eu terei, obrigatoriamente, a fita complementar no sentido 5 linhas, 3 linhas. Vamos de novo? Então, o DNA é uma dupla fita. Atribuiu-se a uma fita o sentido 5 linhas, 3 linhas. E a outra fita o sentido 3 linhas, 5 linhas. Elas estão conectadas entre si. Quando eu separo e faço o molde, a fita molde, que é feita, como essa aqui, ó, por exemplo, na figura 4 aqui. Se eu estou fazendo o molde da 3 linhas, 5 linhas em azul, eu tenho exatamente a fita 5 linhas, 3 linhas sendo formada. Quem que era a fita de baixo? É a fita 5 linhas, 3 linhas que está aqui embaixo. Tá? E nesse momento da síntese, os nucleotídeos, né, do molde, que são adicionados para fazer um molde de DNA, eles são adicionados nesse sentido. No sentido 3 linhas, 5 linhas. O que faz com que a fita 5 linhas, 3 linhas seja sintetizada, seja duplicada de forma contínua, que nem vocês podem ver aqui na figura. A parte de baixo aqui, ó, só vai. Agora, essa parte de cima, a fita 3 linhas, 5 linhas, ela precisa ser sintetizada em partes, em fragmentos. Esses fragmentos são chamados de fragmento de Okazaki. Então, os fragmentos de Okazaki são os fragmentos que são gerados na duplicação da fita 3 linhas, 5 linhas do DNA. E depois eles são conectados. Aí a fita molde vai ser igualzinha à fita que estava conectada nela anteriormente. Né? Então a fita amarela aí, ó, vai ser igual à fita azul que estava anteriormente naquele local. E aí nós temos a duplicação do material genético acontecendo desse jeito dentro de cada uma das tuas células. É esperado que você entenda aqui exatamente no momento em que eu estou te explicando? Não. Mas isso vai te ajudar a compreender o que está lá nos livros-texto, tá? E é óbvio que qualquer dúvida vocês têm que entrar em contato comigo, né? Mas enfim, é o que eu tenho para explicar nesse momento aqui a respeito da síntese do filamento lagging, que é a duplicação do DNA. Então, cada uma das fitas de DNA ela está relacionada com um cromossomo. Essas fitas são então duplicadas dessa forma, e aí essa réplica do DNA é condensada naqueles cromossomos que têm um formato de X. Tá? Por que você está estudando genética? Olha aqui alguns exemplos para vocês. Ó. Então, o laboratório pode fazer, né, você pode escolher fazer um exame desse, que é o exame do cariótipo. Outros nomes, né, que esse exame tem. Cariótipo para retardo mental, cariótipo para síndrome de Down, cariótipo para síndrome de Turner, cariótipo para síndrome de Klinefelter, cariótipo para síndrome de Patau, cariótipo para síndrome de Edwards, cariótipo para atraso de crescimento, cariótipo para ginecomastia, cariótipo
cariótipo para genitália ambígua, cariótipo para infertilidade, cariograma em sangue periférico, cariotipagem em sangue periférico, cariótipo com banda G em sangue periférico, citogenética para cariótipo com banda G. Cariótipo. O cariótipo é justamente o conjunto de cromossomos que existem na sua célula. Então, quando a célula está passando por o processo de mitose, a gente pega essa célula, faz a coloração dos cromossomos e separa, tira foto desses cromossomos corados, corta as fotos e separa um do lado do outro. O par de homólogos. E aí a gente tem uma foto do DNA duplicado do indivíduo. Ah, professor, mas para que isso? Uai. Se tiver faltando um pedaço de cromossomo, se tiver com um cromossomo a mais, se tiver com um cromossomo a menos, isso se multiplicou para todas as células do indivíduo, né? Porque não é lá no momento da fecundação entre o óvulo e o espermatozoide que chegam os cromossomos da mãe, do pai, se misturam com os cromossomos da mãe? Beleza. É aquela célula ali que vai se transformar em todas as outras células do corpo. Então, se eu tenho um cromossomo faltando, ou um problema no cromossomo, ou uma parte faltante no cromossomo, isso vai se refletir em todas as células do indivíduo. E como que eu encontro esse problema? Eu faço um cariótipo, que é a fotografia do DNA, do genoma daquele indivíduo. Quando a célula está passando por um processo de mitose, que o DNA foi duplicado, do jeito que eu mostrei para vocês anteriormente, e aí ele foi condensado em cromossomos, pega a célula naquele momento, faz a coloração do núcleo dela, estarão corados todos os cromossomos, e aí tira a foto e monta o cariótipo. A gente vai entrar no cariótipo na próxima conversa aqui. Fiquem tranquilos, tá? Mas é por isso. Então, se você é um profissional da área da saúde, você tem que saber interpretar um cariótipo. É por isso que vocês estão estudando genética. Você tem que saber que o cariótipo existe, é um exame que existe. Se você for da farmácia, da biomedicina, talvez você faça um cariótipo, né, no laboratório de análises clínicas. E se você for o outro profissional aí da enfermagem, da fisioterapia, você tem que saber sugerir, de acordo com o que você observa no paciente, que talvez seja interessante que ele faça um cariótipo, né? Talvez você da fisioterapia vá trabalhar com algum portador de alguma dessas síndromes, ou algum portador de algum problema motor que não se sabe de onde veio, mas a pessoa tem desde criança e tal. Então tem que fazer o cariótipo para identificar o que é, né? Então tá aí 2 laboratórios, né, que fazem esse exame, né, de cariotipagem, para que vocês percebam que é algo recorrente na área de saúde. Vocês não estão estudando isso aqui para esquecer depois, tá? Vai precisar desse conhecimento para o futuro. Beleza? Nos vemos na próxima aula. Até mais.